Bom dia, meus queridos amigos. Desejo a vocês e a toda a sua família uma terça-feira muito abençoada na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero mandar um abraço para o Luiz Henrique, seus pais Raquel e Crisney, para o Mateus Felipe, seus pais Daniela e Moisés, para o Mateus e seus pais Verônica e João, e para o Miguel e seus pais Érica e Roberto. Eu gostaria de continuar com vocês aí refletindo sobre as invenções que mudaram o mundo. Essas reflexões estão tendo como base os textos do nosso querido escritor Flávio Red. E hoje nós vamos falar sobre a insulina. Bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 16 milhões de brasileiros sofrem de diabetes. E ainda, segundo a mesma organização, a taxa cresceu aí em cerca de 16% nos últimos 10 anos. Só no Rio de Janeiro há uma incidência da doença na proporção de 10,5 casos para cada 100 mil habitantes. É uma doença assim de proporções globais e o Brasil ocupa o quarto lugar na lista dos países com maior incidência de casos desta doença. As causas são diagnosticadas como sedentarismo, obesidade e má alimentação. As consequências são cegueiras, doenças renais, derrames, infartos e amputações. Não é brincadeira, não é? A glicemia, a taxa de açúcar no sangue, ela é provocada pela ausência de um hormônio responsável pela entrada do açúcar nas células e esse que é essencial pelo metabolismo dos sacarídeos, não é? É um hormônio específico produzido no pâncreas e que vai facilitar a membrana das células, né? Dar passagem ao açúcar para dentro das células. E quando isso não acontece, o açúcar ingerido fica circulando na corrente sanguínea. Para os doentes nessas condições, a solução é a injeção de insulina, 1 ou 2 vezes por dia. Já existem estudos para a aplicação da insulina por meio da inalação, mas ainda não está totalmente comprovada a sua eficácia e não é recomendado ainda seu uso, por enquanto. Que bênção, hein? Quando isso puder ser feito, não é? Como a insulina é um produto cuja estrutura química é totalmente conhecida, ela é produzida em laboratórios, sintetizada e vendida aí nas farmácias de todo o país. Estamos falando aqui, meus queridos, de uma insulina, né, de insulina grosso modo, porque o controle e a produção da insulina pelo nosso corpo é um processo muito complexo e é claro que nós não vamos conseguir ter essa compreensão aqui numa simples reflexão, não é? A insulina ela foi descoberta por acaso em 1869 por um estudante de medicina de Berlim. Quando ele estudava o pâncreas, ele notou a presença de células desconhecidas espalhadas pelo tecido pancreático. Só bem mais tarde se descobriu de fato as funções daquelas células, achando que elas participavam de algum modo na função digestiva. Em 1889, um médico polonês removeu o pâncreas de um cão e alguns dias depois, muitas moscas estavam ali na urina daquele cão. Foi aí que ele descobriu que havia açúcar na urina do cão e ele conseguiu então demonstrar pela primeira vez a relação entre o pâncreas e o diabetes. Agora, meus queridos, podemos entender que quando Deus criou o homem, ele criou perfeito. Um pequeno defeitinho acarreta grandes problemas de saúde. O intuito de Deus, meus amados, é que o homem seja perfeito. Em Colossenses 4:2 nós encontramos isso. Infelizmente, o pecado trouxe doenças e nós as suportamos na esperança de que Cristo,
um dia apareça nas nuvens do céu para dar fim ao pecado e às suas consequências. Mateus 5,48 diz assim: sede vós, pois perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Este é o meu maior desejo e acredito que seja o de vocês também. Estar com Jesus no céu, onde não haverá mais doenças, morte, dor, lágrima, porque todas essas coisas serão e ficarão no passado. Vamos orar? Querido bom Deus, Pai que estás nos céus, obrigado, Pai querido, pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor deu o seu Filho amado para que nós pudéssemos ter a oportunidade da vida eterna, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de viver num mundo sem pecado, sem dor, sem doença, sem morte. Obrigado, Pai, porque o Senhor deseja isso para cada um de nós. Nos ajude diariamente, Senhor, a manter a nossa meta, o nosso foco, os nossos olhos no céu, com os nossos pés na terra, fazendo tudo o que nós temos que para fazer aqui, Senhor, mas olhando para o céu, para que um dia nós possamos ver o Seu Filho amado vindo em uma grande nuvem, Senhor, para vir e nos buscar e nós possamos estar contigo no céu também. Essas bênçãos, Senhor, nós te pedimos, não porque nós merecemos, mas por Senhor é misericordioso e bondoso. Isso tudo nós te pedimos, Senhor, por Jesus. Amém.